Glória a Deus. Bom dia, a paz do Senhor a todos. Que Deus te abençoe de uma forma grandiosa. Que Deus te abençoe e possa estar com você em todos os seus caminhos. Hoje, nesta sexta-feira, dia 15 de novembro, eu, pastor Rodrigo Barreto, quero aqui trazer uma mensagem, uma palavra de Deus ao seu coração. E em seguida fazer uma oração juntamente com você, pedir a graça, a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Que o Senhor, Ele te dê paz, saúde, ânimo e forças para você vencer cada dia, cada luta que surgir na sua vida, enquanto nós estivermos aqui, meus irmãos, na carreira que nos está proposta, que é servir a Jesus Cristo. A palavra de Deus, meus irmãos, no livro de Colossenses, no capítulo 1, o apóstolo Paulo, apóstolo de Cristo, traz aqui um ensinamento aos colossenses, à igreja de Colossenses. E hoje, meus irmãos, para nós, onde ele deixa bem nítido a respeito da importância, isso mesmo, e do valor, isso mesmo, de Jesus Cristo para a igreja e para a salvação da humanidade. Só existe vida em Jesus Cristo, só existe mudança de vida em Cristo. E ele disse assim, em Colossenses capítulo 1, versículo 17. E ele é antes de todas as coisas. E ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por ele. Meus irmãos, Jesus, ele é antes de todas as coisas. E tudo existe por ele e para ele. Olha o que diz: e todas as coisas subsistem por ele, e ele é a cabeça do corpo da igreja. Só existe igreja por causa de Jesus Cristo. E diz assim: ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Jesus, meus irmãos, ele é a base de tudo na vida de um cristão, na vida de uma pessoa. Aqui a Bíblia deixa claro que nós só temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Só existe reconciliação do homem com Deus por meio de Jesus Cristo. Olha o que diz: porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Meus irmãos, foi do agrado de Deus, foi a vontade de Deus que todo o poder, toda a plenitude em Jesus Cristo habitasse. Foi do agrado de Deus. Pois então o que nos resta é aceitar a vontade de Deus, aceitar a Jesus Cristo como Salvador, o amar, se render-se diante dele, ser justificado pela sua graça e receber, meus irmãos, a promessa de Deus sobre as nossas vidas de salvação. Porque foi do agrado do Pai que toda plenitude nele habitasse. Hoje nós vemos pessoas querendo até questionar, querendo descaracterizar Cristo, isso mesmo, como o preeminente, o mais importante da igreja, que ele é a base da igreja, que ele é a cabeça da igreja, que todo o poder está nele, isso mesmo, que ele é o Filho de Deus, que ele está no Pai, o Pai está nele. Existem religiões que querem destituir a importância e a honra de Jesus Cristo.
Mas estas coisas, meus irmãos, não podem, isso mesmo, ter relevância em nossos corações, na nossa vida. Mas o que realmente é relevante é a gente compreender que todo o poder foi dado ao Senhor. Jesus Cristo, ele tem todo o poder sobre os céus e sobre a terra. Que coisa maravilhosa! A palavra de Deus, meus irmãos, ela é poderosa, ela é maravilhosa. Tem uma palavra, meus irmãos, eu queria aqui encontrar para mostrar para você, que diz que todo o poder, isso mesmo, que todo o poder foi dado a Jesus Cristo, ao Senhor. Diz assim a palavra de Deus, preste bem atenção. Olhe bem o que diz. E que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, só existe paz no homem, isso mesmo, com Deus, pelo sangue de Jesus Cristo. A nossa paz, meus irmãos, a nossa paz veio por intermédio do sangue de Jesus Cristo, pela cruz de Cristo. Olha o que ele disse, preste bem atenção. E que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz. Não havia paz, o homem estava destituído da glória de Deus. A humanidade estava destituída de Deus. O pecado havia matado, isso mesmo, e levado à morte da humanidade. Mas quando vem Jesus Cristo, escolhido de Deus, como a própria palavra diz, que foi do agrado do Pai, cruz, o qual, meus irmãos, pelo seu sangue, ele nos deu o direito à paz com Deus. Ninguém pode se gloriar-se e achar, meus irmãos, ou pensar que você consegue a sua paz, a sua salvação, por algum atalho, por algum caminho mais fácil. Não, meus irmãos, só existe paz no homem por meio de Jesus Cristo. E se você crer em Jesus Cristo, você entregar a sua vida para Ele, você se arrependesse dos seus pecados, isso mesmo, o sacrifício já foi feito e você terá paz, terá os seus pecados perdoados e terá transformação de vida. E diz assim, e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas. A humanidade foi reconciliada pelo sacrifício, isso mesmo, pela cruz e o sangue derramado de Jesus Cristo. Ele foi o sacrifício perfeito, ele foi o Cordeiro imaculado. Foi ele que nos deu a paz, pois só existe paz na humanidade, só existe alegria, só existe, meus irmãos, só existe plenitude no ser humano se estiver em Jesus Cristo. Só se estiver em Jesus Cristo. O homem, ele pode ter tudo, ele pode conseguir tudo, mas se ele estiver distante da cruz de Cristo, ele vai ser um homem vazio, morto pelos seus delitos e pelos seus pecados. O pecado, isso mesmo, desfigura a imagem, isso mesmo, e a semelhança do homem
a Deus. Mas aquele que está em Jesus Cristo, este, meus irmãos, ele se torna-se agora filho de Deus, como a própria palavra diz no livro de Efésios 2, que aquele que segue a palavra e aceita Cristo é filho de Deus. E diz assim, preste bem atenção: a vós, olhe bem, também que noutro tempo ereis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más. Meus irmãos, todos nós éramos inimigos, estranhos de Deus. Por quê, pastor? Alguém diz, não, eu não sou. Sim. Toda a humanidade, meus irmãos, que não aceitou Jesus Cristo, que não se arrependeu-se dos seus pecados, isso mesmo sem ela não querer, ela se torna-se inimiga-se de Deus. Porque só existe, meus irmãos, reconciliação com Deus quando o ser humano entrega a sua vida a Jesus Cristo, se arrepende dos seus pecados e busca viver uma nova vida. Isso não é uma regra, isso mesmo, excessiva para um e para outro não. Esta, meus irmãos, é a oferta de salvação para toda a humanidade, para toda a classe humana, que só existe vida, que só existe paz com Deus se estiver em Jesus Cristo. E Paulo disse o quê? Que no outro tempo toda a humanidade era inimiga, eram estranhos no entendimento pelas suas obras más. Mas agora, contudo, vos reconciliou. Isso mesmo. Lembrando, meus irmãos, que as obras más já estão no coração do homem. As obras más já se dá, meus irmãos, a uma vida distante de Cristo, que não aceitou Jesus, que vive pela sua carne ou pelos seus pensamentos. Alguém diz assim, não, mas eu sou uma pessoa boa. Mas todo ser humano que vive pela sua carne e pelos seus próprios pensamentos, ela é inimiga de Deus. Nós só somos amigos de Deus se nós estivermos em Jesus Cristo e não viver pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos, pela nossa carne, como está escrito em Efésios 2, se você desejar, você pode analisar lá, Efésios capítulo 2. E ele disse, meus irmãos, que toda a humanidade estava distante, era inimiga de Deus. Mas em Jesus Cristo, todos nós, meus irmãos, recebemos a reconciliação com Deus. O homem se reconcilia com Deus se ele estiver em Jesus Cristo. Eu agora convoco a você, agora eu apelo a você, entregue a sua vida a Cristo, se arrependa dos seus pecados, porque nele você recebe paz, vida, salvação. Isso mesmo. Ah, pastor, mas eu sou uma pessoa boa, mas não é o suficiente. Toda a bondade do mundo não salva uma só alma, mas aquele que entrega a vida para Cristo e se arrepende e vive pela palavra de Deus, esse tem vida, esse recebe salvação. E ele disse assim, olhe bem, a vós também que noutro tempo ereis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos, para que por meio de Jesus Cristo a humanidade se apresentasse santa, olhe bem,
para que por meio dele, do seu corpo, que coisa maravilhosa, da sua carne, da sua morte, perante ele, vos apresentar santos, irrepreensíveis, inculpáveis. O que tira o pecado, a culpa, isso mesmo, a iniquidade de toda a raça humana, meus irmãos, é Jesus Cristo. Não tem este, não tem aquele. Ah, mas fulano é tão bonzinho. Mas tal pessoa, ela tem tantos trabalhos sociais, ela é uma pessoa tão influente na sociedade, ela é uma pessoa tão poderosa, ela é uma pessoa tão atrativa. Toda a humanidade está distante de Deus se não estiver em Jesus Cristo. Não existe rico nem pobre, não existe poderoso ou quem não tem poder nenhum. Toda a humanidade só se apresenta-se diante de Deus santa, sem culpa, sem mácula, se estiver em Jesus Cristo. É por meio de Cristo, é por meio do sangue, da sua morte, da sua cruz, no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos. O ser humano só se apresenta santo a Deus no dia do julgamento, no dia da sua morte, se ele estiver em Jesus Cristo. Se ele estiver em Jesus Cristo, isso mesmo, se ele estiver em Cristo, e ele se apresenta-se irrepreensível e inculpável, porque quando Deus olhar para você, Deus ele não vai estar te vendo, ele não vai estar te vendo o teu pecado, o seu pecado, a sua iniquidade ou a minha, isso mesmo. Mas quando nós se apresentasse diante de Deus, Deus vai olhar para Cristo, para a justiça de Jesus sobre as nossas vidas. Por isso que devemos estar em Cristo. Por isso que devemos se arrepender-se, aceitar Ele como Salvador. Por isso que devemos, meus irmãos, nele receber uma nova vida. Não andar segundo a nossa carne, os nossos sentimentos, a nossa vontade, mas andar segundo a palavra e o Evangelho de Jesus Cristo. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido. E é isso, é a gente permanecer, isso mesmo, na verdade, isso mesmo, permanecer fundados e firmes na fé, isso mesmo, e não se mover daquilo que foi nos entregue, que foi Cristo, como a nossa esperança de salvação. Eu quero orar pela sua vida. Creia, aceita Jesus Cristo na sua vida, e você verá coisas maravilhosas. Eu quero orar pela sua vida. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro, meu Deus, por todos que estão nos acompanhando nesta manhã. Pai, toca na vida do aflito, do cansado, do humilhado, que essa pessoa seja salva, liberta, transformada, que nesta manhã, meu Deus, haja salvação, Senhor, haja arrependimento de pecados, que o doente seja curado, que essa pessoa que está afastada, Senhor, ela possa aceitar a Cristo como Salvador, que haja mudança de vida. Pai, em nome de Jesus, eu te peço nesta manhã, que a tua graça possa alcançar esta vida, Senhor. Eu te peço, Senhor, eu oro pelo que está triste, pelo que está desanimado, pelo que está com o coração triste, magoado, o que foi ofendido. Pai, em nome de Jesus, que nesta manhã haja salvação, libertação, que haja transformação, que a cura possa entrar nesta vida, nesta casa, nesta família. Eu abençoo e eu declaro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus te abençoe. Fiquem todos na paz. Eu amo a sua